Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market desta quarta-feira, hoje é dia 21 de dezembro, 2 horas e 3 minutos, estamos ao vivo aqui para repercutir os principais destaques do mercado financeiro hoje, comigo aqui, claro, Felipe Nascimento, também com Alan Gani, Alexandre Cabral, vamos bater um papo aqui sobre tudo o que está movimentando o mercado ou não movimentando esse mercado que, como eu li hoje, o Sérgio Machado está mais parado do que água de poço. Bom, a gente vai falar, claro, PEC da transição aprovado em primeiro turno na noite de ontem. Daqui a pouco deve ser votado o segundo turno dessa PEC. Provavelmente vai para o Senado já fazer a mudança, né? As mudanças que tiverem na Câmara já vão para o Senado ou já vai para a promulgação, pelo menos o que for de consenso entre as duas casas. A gente vai falar também sobre movimentação, né, de salários. Pois é, tá todo mundo aumentando o seu próprio salário. Vou fazer a minha reivindicação também. E, claro, vamos falar sobre a visita de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos. Desde o começo da guerra, é a primeira vez que o presidente ucraniano sai da Ucrânia e vai visitar justamente Washington. Vai conversar com Joe Biden, que vai anunciar um pacote de 2 bilhões de dólares para ajudar na guerra. Bom, esses são os principais assuntos. A gente, claro, tem muito mais para poder bater esse papo aqui com todos vocês. A gente vai trazendo aqui tudo o que for repercutindo no comecinho aqui desse nosso BMC Market. E claro, já vai deixando o seu alô, já vai deixando a sua pergunta aqui para o Alan Gani, também para o Alexandre Cabral, você que está nos acompanhando nessa tarde de quarta-feira. Deixa eu já chamar Alan Gani aqui para a gente começar esse bate-papo. Muito boa tarde para você, Gani. Sempre um prazer bater esse papo contigo. Boa tarde. Muito boa tarde, Filipe. Hoje eu tô animado, hein? Dormi bem. Hoje eu tô animado. Hoje o bicho pegou. Eu dormi bem, fiz um exame de manhã. Proctologista? Não. Foi exame do coração. Do coração. E aí, mas foi tenso o exame. Qual? Do procto ou do coração? Do coração. Do procto foi de boa. Esse foi legal. Esse foi bom. Daqui a pouco o Cabral tá chegando aí a gente pode começar aquela conversa. Tá pronto? Ah, que bom. E hoje, assim que é bom. Pro Cabral aqui, toma, Cabral, toma. Eu só vou ler. IRB dispara. Ponto final. Credit Suisse mandou relatório. Credit Suisse. Lá ele aí, ó. Credit Suisse. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, beleza? Credit Suisse liberou um relatório dizendo que não mais vai cobrir a IRB e preço-alvo 70 centavos. Aí vai a IRB, ó. Lucro. 19,75. Teve lucro. Toma, Cabral. E pior que ela não sabia escrever a palavra lucro, se era com K ou não. Por isso que demorou a divulgar, porque ela nunca escreveu a palavra lucro. Então ela não sabe como é que escreve lucro, aí botaram no Google, aí viram lucro, L-U-C-R-O. Tá, então escreve aí essa palavra. Pô, mas em português caramba, porque a gente nunca escreveu lucro. Aí escreveram lucro. Eu só sei dizer que IRB Oi, pobre 11 tá dando tristeza para investidores, que pobre 11 tá subindo. Que fim de carreira Quem tava short chora, viu? Tá chorando com pobre 11. Só falta, Cogna sobe 1%, Oi sobe 5,26%, IRB sobe 18,5%. Maravilha. E a Via? A Via está subindo 0,4%. Mas Magalu caindo, né? Magalu tá caindo 6,38. Vai ter uma vol na casa do cacete. Até deixa eu fazer uma pergunta. Você viu o negócio do swing trade de ontem? Olha o que é essas empresas de caiu a luz ali, olha só como que ficou. Mas aí o negócio é o seguinte. Quem sabe faz ao vivo. A pergunta que é a seguinte, você falou da Magalu caindo 6, ontem subiu quase 10, aí outro dia subiu 9, perdeu 8. Tô falando que essas ações assim parece opção, né? De tanta vol que tem. Nossa Senhora. Você operar a Magazine Luiza é quase um... boa parte da nossa audiência é trader, né? Os caras gostam, aí, porque daí tem vol, tem vida, tem possibilidade de ganho. Vamos ver a vol Se você é investidor,
pensando mais a longo prazo. Velho investor. Velho investe, aí você desencana dessas... É difícil, né? Pois Mas é. você desencana dessas quedas e altas de curto prazo e olha para o longo, né? Eu mudei um pouco a minha mentalidade, viu, ao longo. Hoje eu tô um cara de dividendos. Dividendos? Quero dinheirinho pingando. Luiz Ibarci fez sua cabeça. Fez. Aliás, foi pro ar já? Ainda não. É. Mas tá rodando no break Ó, aí, pra vocês- o bate-papo com a Luiz Foi Ibarci. olha, e ela é gente finíssima, viu? Ela é. Olha, muito bacana mesmo. Simples, pessoa assim, competente. Muito bacana ela. Ó, a Diga lá. vol da Bova tá 24,5, que é alto para Bova. Geralmente Bova trabalha com vol de 20 com 21. Tá 24,5. Vamos ver Magazine Luiza. Magazine Luiza, M-Glu. M-Glu tá com uma vol parecida, Quase. 76%. Nossa. Aqui tá no dinheiro. Aqui é pozinho, tá com vol de 97. Pô, legal esse site aí. É, acho muito legal o trabalho desses caras. E é Mas gratuito. não é o seu? Não, O meu. cara calcula a vol. Ele calcula a vol com um Não dia de precisa falar atraso. nomes, deixa eu ver. Aí você contratando o pacote é ao vivo. Inclusive, ô Cabral, Então olha a diferença. 24 para 80. Ah, tá. Vamos ver a Via, rapidinho. Um segundo só, Felipe. Vai lá, vai só. lá. Já que Magalu e Via, teoricamente, andam muito parecidas atualmente. Via é um pouco mais modesta, 72 a Ô, vol. Cabral, deixa É eu muita aproveitar vol. aqui. Isso é para vender put de Não, é o caminhão. seguinte, O problema é que você vai virar agora que sócio. você falou put, é o seguinte. O cara tem aqui perguntando, né, opções de Magalu. Qual é a regra? Tem uma regra de bolso? Se eu já te fiz essa pergunta, eu esqueci. Para falar se a opção tem liquidez ou não, porque às vezes o cara entra mó micado o negócio. Tem que ter, opção com menos de 100 negócios ao dia, tenso. Menos de 100. Sem um corte legal. Se tiver formador de mercado, dá para ir um pouco menos. Opção mais de 2 meses, sem formador de mercado no Brasil, é quase impossível você ter uma boa liquidez. Então nós estamos falando de janeiro e fevereiro, ok? Que Março o formador pra frente, de não. mercado faz? Formador de mercado ele fica mostrando spread de 80% do pregão. Ele geralmente não mostra na primeira meia hora e na última meia hora. Então ele daria mais liquidez. Ele dá mais liquidez. Mas Deixa eu ver se mesmo o Magazine assim- tem liquidez, tem formador. O número é 100, é isso? Um 100 é um bom número, vai. Tá, 100. 100 negócios Acima de por 100... A partir daí já a tá partir bom. de ó. 100 já pode... Pô, Magazine operar, Luiza sim. para janeiro tá com a liquidez já razoável em alguns strikes. Ah, é? Dá para operar. Para fevereiro também tá com liquidez. Isso Aí, é ó. bom, hein? Então, Vamos aí, ver ó, para março. não sei quem que perguntou, sei lá. Dá pra você... O Wagner. Para março a liquidez já Dá diminui. pra Ó, 30 você- negócios ao dia. Então, janeiro e fevereiro dá para brincar. Fevereiro não estamos falando de 2 meses para vencimento. Não. Inclusive, saiu uma reportagem, o Cabral e Gani, falando sobre os setores com maior short interest, que é o percentual de ações de empresas que estão alugadas ou vendidas a descoberto. Construção civil, 8,9%. Deve ser muito puxado pela PDG. Varejo, PDG deve estar puxando isso. 6,9%. Educação, 6,8%. Short? Entre as empresas, Via era a maior, com 16% de short, né? Mostrando aí 119 bilhões de reais em dezembro, ou 3% do valor de mercado da Bolsa. O maior número da série histórica de setores aí com maior interesse em short na Bolsa. Show. Interessante, hein? O pessoal Vocês tá meio... entendem o que é short, pô? Você sabe o que é short? Você sabe por que eu não posso ficar short sem ter custódia? Por quê? Não sei se o povo sabe. Posso falar? Pode. Porque ações é um produto tangível, ela tem custódia física. Todo produto de custódia física eu só posso vender se tiver na custódia física. Diferente do derivativo, que é intangível. Então, o derivativo não tem custódia física, ela tem custódia numérica. Então, você diz que vale 5.200. Petrobras, eu tenho a posse da Petro, só que em vez de estar num papel, está numa conta, esse papel dizendo que é meu. Então, tudo que é custódia tangível, o que quer dizer? Eu posso, de algum modo, acessar a mercadoria, eu não posso vender sem possuir. Custódia intangível, que eu não acesso a mercadoria. Essa mercadoria é apenas um preço de referência, eu posso vender sem ter, que é o caso de derivativos.
Então, por isso que é shortear. Eu alugo do Gani e vendo na tela. Alugo do Gani e vendo da tela. Só que então Gani é uma custódia virtual, eu posso falar assim, É uma né? custódia virtual. Só que Gani também é jornal. Ele sabe que está todo mundo demandando papel, ele aumenta o custo de aluguel. Por isso que tem que ficar esperto no valor, né, do aluguel, porque às vezes não vale a pena ficar shorteado. Isso. Que o spread que você vai ganhar não paga o aluguel da ação, Exatamente. é isso? A não ser que caia muito, absurdamente muito. Eu já vi a OGX, no auge dela, sair aluguel 500% ao ano. 500% ao ano, teoricamente, era impossível dar lucro. Porque a ação valia 1, você tinha que pagar 5. Mas por que você fazia isso? Porque nenhuma corretora deixava nem bancão, ninguém vender sem ter na custódia. Você não fazia trade intraday, vender de manhã para comprar à tarde. Então, para fazer isso, você tinha que alugar. Porque era tanta gente vendendo a GX, mas tanta gente vendendo, que o pessoal vendia, no final eu alugo, no final não achava ninguém para alugar. Então ninguém, foi a única ação que eu vi isso até hoje na vida, que nem bancão vendia sem ter na custódia. Então eu tinha que alugar para poder fazer a operação. Geralmente o que as corretoras deixam, principalmente para cliente parrudo? Para nós três, provavelmente não. Para parrudo, deixa vender hoje, quarta, na sexta-feira que ela vai lá puxar a custódia. Então eu posso alugar na sexta-feira de manhã bem cedo, recebo e entrego para a corretora. Na OGX eu não podia nem dar ordem na tela de venda, a tela era bloqueada em quase todas as coisas. Não conheci na época nenhuma exceção. Foi o bicho pegou em OGX. Porque todo mundo só tinha uma direção, venda. Não tinha ninguém querendo... Não tinha ninguém na ponta contrária. Então era assim, cai 20% no dia, 10% no outro, 15% no outro. Aí saiu uma notícia, não, pode ser que tenha um poço. Aí subia 30%. Aí nesse negócio todo, as corretoras alucinaram. Porque vários clientes venderam, depois eu alugo. Pô, não achou papel. A bolsa não está procurando ganho. A bolsa está procurando a corretora que o ganho opera. A bolsa, desculpa o termo, está cagando pro ganho. Porque quem trouxe o ganho para a bolsa foi a corretora. Então ela vai com 2 pés no peito na corretora. E aí, maluco, cadê a ação do teu cliente? Aí do ganho, tô nem aí pra ganho, tô aí para você, XP, Socopa, Itaú e Bradesco. Cadê você? É, maluco, eles não deixavam. Se falar nisso, perguntaram aqui do urânio, que tem tudo a ver com os dividendos que eu estou falando. Não, o urânio é um fumo total. Só que é o seguinte, como é uma ETF que paga dividendos, então, olha como é bom você ter o dividendo pingando. Porque você fala, tudo bem. Então, daqui a pouco já está se pagando, entendeu? Já está valendo a pena. Então, eu deixo lá, pingou bem dividendos no ano passado. Então... essa é uma vantagem, né? Você pega essas ações mais relacionadas a valor, né? Você faz uma aposta, porque muita gente só pensa no ganho, né? De capital, esquece o dividendo. Aí você não tem o dividendo, e aí, né? Pelo menos, por isso que eu estou gostando de dividendo, dá esse conforto, né? Tudo bem que o potencial de valorização é menor também, mas... Exatamente. Ô Gani, é interessante isso aí que você comentou, porque... Como é que você ganha dinheiro no mercado, né? Pelo menos comprando ação. Você tem que vender em algum momento para poder ganhar o dinheiro, porque se você compra e sempre fica ela lá, você não ganha dinheiro. Se ela não distribui dividendo, é sempre valorização. O retorno de uma ação, você tem valorização é isso que eu tô falando. Você tem uma valorização patrimonial sem usufruto disso. Sem usufruto. Então, se você tiver se você tiver dinheiro aplicado no CDB, você também não tem dinheiro. Também. Não. Então, teoricamente, ninguém tem dinheiro, porque quem deixa conta corrente? O CDB é quando vence, você resgata, mas a ação... ele tá falando... Tá, mas se você pegar de 10 anos, se não valorizou, é que nem uma ação. Você pega um tesouro 2045 lá. Então, os dois são patrimônios sem custódia, custódia sem grana. Teoricamente, sim. Agora, então, numa ação... Não, eu tô errado. Não, por exemplo... A minha dúvida não. Por que eu gosto de ação com dividendo? Você pega, por exemplo, comprei petróleo, uma ação de petróleo recentemente. Não pode falar o nome, não? Pode. Comprei a Exxon. O cara é outro patamar. Eu compro aqui IBI, Oi, o cara compra a Exxon. Não, mas tem BDR, Exxon. Você compra a Exxon, certo? Não, hoje tem a Avenue aí. Tem a Exxon. Você compra a Exxon. Pô, a Exxon é uma empresa, Exxon, Chevron, todas essas, pagam muitos dividendos, certo? Então você já fica feliz porque fica pingando lá o dividendo. Mas o que aconteceu? Elas valorizaram bastante também, né?
tributação é o seguinte. É pesado. A tributação de dividendos é uma raiz quadrada do inferno. Nos Estados Unidos se tributam os dividendos, tá? Para o americano é 15%. Para o não residente, 30% na fonte, tá? Então você paga 30%. Outra coisa Mas que é já vem descontado. Outra coisa que é importante. Quando você faz o trade, até 35 mil reais você é isento. Acima disso, não. Então, você teve um ganho que deu acima de 35 mil reais e não é só o ganho do preço da ação. É tudo. É dólar e preço da ação. Vamos supor, no limite, a ação caiu, mas o dólar valorizou de tal maneira que você teve um ganho em reais, né? Você operou mais de 35 mil reais e você teve lucro. Então você operou mais de 35 mil e teve lucro. E o lucro adveio da variação do dólar, não da variação do preço. Não importa. Paga imposto de renda aqui, preenche DARF. É isso. Boa. Vamos falar um pouquinho, já que encerramos o assunto mercado financeiro aqui, ou pelo menos tentamos esgotar um pouquinho esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o que acaba movimentando com o mercado, mas é Brasília. Brasília é aquela história, ontem foi aprovada a PEC da transição, agora está todo mundo já lá na Câmara, a Arthur Lira já chegou no plenário para poder retomar a votação da PEC da transição. Diz que ontem, naquela articulação toda, Fernando Haddad foi o encarregado do governo eleito a acertar os últimos detalhes com Arthur Lira, com o pessoal da Câmara também. E uma notícia importante aqui, que Fernando Haddad deve conceder uma entrevista coletiva logo depois da votação da PEC em segundo turno. A questão é a seguinte, Brasília movimenta bastante o mercado, que estava esperando essa PEC aí, e o saldo foi um ano, como já a desidratação que a gente já estava esperando aqui, que a gente vinha comentando, né, da PEC, mas continuou 145 bilhões de reais naquele elevação do teto. Na prática virou 9,8. 98? 198. Por conta do Bolsa Família? Por causa de PIS, COFINS, 150 reais. Tá bom. Mamãe viu a uva, não sei o que, extraordinário, virou 98. É isso. Tem local que diz 204, mas a maioria tá me falando 98. Em torno de 200, é isso aí. E porque aí tem 145, aí vem o 123 e vai para 168, aí esses penduricalhos aí que dá um 98. E aí o que se estava falando é que o mercado estava um pouquinho menos cauteloso, estava um pouquinho mais feliz, porque naqueles 2 anos ia gastar 400 bi, né, cerca de 200 por ano, agora caiu para um ano, vai ser só, entre aspas, os 200 bi. Então o mercado curtiu a ideia. Curtiu ontem, hoje já não tá, né? Aquela curtiu bem ontem, né? Curtiu bem ontem e tal, hoje já tá meio no 0 a 0 a coisa, né? De um lado, o que é ruim? Vamos lá, o que é ruim, Felipão? Ruim é a cifra, tá? O valor. Lado bom, 1 ano ao invés de 2. Você calibra suas expectativas muito de acordo com as circunstâncias, né? Não era o mundo ideal. Qual era o mundo ideal do mercado? O mundo ideal era não ter nada, certo? Não ter nada. Aí o segundo mundo, né, ideal para o mercado, plano B, seria o quê? 80 bi por 1 ano. Não foi possível. Aí dentro do possível que ele se contentou, ok, 200 bi, só que por 1 ano. 2 anos não. No entanto, o ano que vem pode voltar essa história de novo. Nada impede que no ano que vem, olha, vamos aqui colocar em votação mais 200 bi. A gente sabe que o Brasil é o país do puxadinho, da micareta fiscal. E aí tem uma questão bastante importante que colocaram no texto da PEC. O executivo, espertamente, botou o que lá? Que poderia ser mudado a regra fiscal, o teto de gastos, por projeto de lei. Só que projeto de lei você precisa de maioria simples. 50 mais 1, né? 50, do quórum. Do quórum. Você precisa só de maioria não simples. 50% mais certo. 1.
Na PEC é muito mais complicado. Por quê? Porque você precisa de 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, né? Se tem modificação, volta para as casas, a tramitação é mais complicada. Então eles queriam por PL, aí o Congresso foi lá, tirou e voltou para a CPEC. Então isso não, foi não voltou. Vai ser votado agora à tarde. Mas tirou do texto. Isso é o destaque do novo. Destaque. O novo ontem à noite pediu destaque. Pelo bastidores, o novo ia ganhar e o governo ia perder. Então. A Ilíada teve uma ideia mirabolante de jogar para hoje. Então hoje vota o destaque do novo, segundo turno e Senado. Mas eles modificaram, então tomara que votem pela manutenção. Isso pode animar o mercado, tá? Se passar a PEC. Se passar a medida provisória, a gente fica como tá. PL é ruim. PL quer dizer, projetos de lei, não medida PL provisória. fica como tá. Se aprovarem o destaque... Pode dar um ânimozinho do tipo, putz, não foi tão bom meu boi assim. Mas... Que aí fica fraco, né? Se for um projeto de lei, aí a mudança da regra é mais fácil, né? A questão também é a seguinte, aqueles 145 que viraram 198 era para abarcar Bolsa Família. Bolsa Família que foi tirado do teto de gastos pelo ministro Gilmar Mendes, né? Então, na prática, Cabral, como que você avalia isso? Se já estava fora do teto pelo Gilmar Mendes, a PEC estendeu o teto com um valor que já estaria fora do teto. Não, a PEC, Gilmar Mendes fez isso, a PEC fez isso. Então Gilmar Mendes está dentro da PEC. Então Gilmar Mendes perde função. Ah, entendi. Porque a PEC, a 52 está dentro do 145. Se desse algum problema nesse já tinha valor, 52. Aí tinha o plano B, que era o... Então a decisão do Gilmar Mendes era como se fosse um head para o governo eleito. Sim. Caso não aprove, você... Tem o Giba ali. Tem quem? O Giba. O Giba garante. Giba. O Giba. O Giba. Giba neles. Lembra? Olimpíada? Lembra? Galvão Bueno? Aliás, o Giba é o... jogador de vôlei. Quando quem... a seleção masculina foi ouro olímpico. Giba neles! O Giba joga nele que ele resolve. Giba neles! Eu não lembrava, não. Vai fazer falta. Você se emocionou vendo a despedida do Galvão? Não, mas eu gostava dele. Assim, eu gostava também. Foi bonito. Quando o jogo tava ruim, então era bom pra caramba, mano. Ele era muito talentoso. Falem o que quiser. É da emoção. Os maiores narradores aí da história, né? Eu acho. Pô, um baita narrador. Baita. Mudando de Galvão para Giba, para Gilmar Mendes. Você imagina a Globo News fazendo um comentário desse? Jamais, né? Explicando a PEC, que o Gilmar Mendes, aí você fala do derivativo. A gente fala então é um derivativo, aí a gente fala assim, então, aí é o Giba que garantiu, né? Aí fala do Galvão. Isso que é da emissora deles. Você imagina? Não esquece. Estão em outro século. Isso aí. E ontem eles ficaram apaixonadinhos por Bobô Motoca, né? Por quê? Eu não vi. Você não vai. Você botou acho na chamada que a gente vai falar hoje. Bolsonaro renovou a concessão da Globo por 15 anos. Aí eu já botei um post meu no Twitter, no Instagram, que tá bombando. Bolsonaro não falou que a Globo era Globo lixo? Aí renovou ou não a concessão? Aí todo mundo tá dizendo não. Aí depois eu posto o vídeo dizendo que sim. A Globo até comentou ontem no Jornal Nacional. Agora, curioso, eu não entendo nada. Fala de Globo Rio e Globo São Paulo. Sabe que é diferente as outras Globos? As outras são afiliadas. Você compra as afiliadas, né? Tem uma coisa assim. Não sei, eu juro que eu não sei. A cabeça de rede é Rio. Cabeça de rede é Rio. Talvez tenha duas concessões, porque tem tem aquele conglomerado, né? Tem a Globo Rio, que é toda a Globo. Aí tem aquela Globo que é do Boni, que é todo o estado de São Paulo, praticamente do Boni. Tem a Globo, que é do Arnaldo César Coelho. E tem as afiliadas. Arnaldo César Coelho tem um bom pedaço no interior do Rio. É muito doido. Arnaldo César Coelho, ele tem alguns galvões de Bueno de patrimônio. Alguns. Galvão, alguns. O irmão dele foi dono da Lloyd, são o principal sócio da Light. O Ronaldo, tem Globo no interior de Ronaldo caminhão. César Coelho. O Ronaldo, que é irmão, e o Arnaldo é o juiz.
Então tem é muito doido. O pessoal fala, putz, você não sabe o que é no Rio de Janeiro. Sempre trabalho legal feito na corretora Liquidez, fizeram trabalho animal na corretora Liquidez. Bem, amigos, roubaram o mercado de opções no Brasil. Foi muito bom o trabalho na época de mercado financeiro dos dois. Um dado cultural. Pim! Cabral, o negócio é o seguinte, a gente falou da PEC, mas o pessoal lá em Brasília começou a votar uma série de coisas importantes para a... Enquanto você trocava a fralda da Melissa, eu devia estar indo para casa, você escrevendo o teu livro. Brasília ontem estava inspirado, mano. Votou ontem tudo que podia e mais um pouco. Eu vou querer ver o vídeo, eu vou procurar o vídeo. Eu sei, podemos avante... Alguém tem algo contra? Não, passou. Algo contra? Passou. Você tem que botar em velocidade menos 0,25 para poder conseguir entender. Porque passou aumento até meu e eu não sabia e não vou receber aumento. Você viu? O senador aumentou o salário, o deputado aumentou, o servidor aumentou, o presidente, ministro, tudo isso ontem. O Paulo Guedes, no Flow, ele falou o seguinte... Está de férias, Paulo Guedes, não volta mais. Não volta mais, mas ele falou uma coisa no Flow que é o seguinte: durante a pandemia houve uma transferência de renda da classe política e do funcionalismo público para o mais pobre. Ele falou, abre aspas, né? Isso foi inédito. Por quê? Porque houve um congelamento dos salários dos servidores públicos, certo? E da classe política, e em contrapartida, houve o aumento dos benefícios para os mais pobres. O que eu acho correto, certo? Agora, poxa, logo de cara, você já vai e bota aumentos nessa magnitude, é brincadeira, né, pessoal? Porque é o seguinte, em termos reais no Brasil, o setor privado está pagando uma conta enorme, né? Com a inflação, o salário real do brasileiro diminuiu muito, né? Então esse salário, esse aumento do salário votado por eles é bancado por quem? Por quem que vocês acham que é bancado? Eu sei que os seus servidores do Senado vão ter aumento de 19,25%, incluindo aposentados. Os deputados combinaram que lá vão ser em 3 camadas, 6 esse ano, 6 ano que vem e 6 e 13 de 2025. Porque eles alegam que não tem aumento desde 2015, eu não sei até quando isso é verdade. É verdade. E que o STF vai ser igualado ao STF, salário ano que vem de 39, esse ano de 39.200, ano que vem sobe um pouco e 2024 46.300. 46. E o Barba vai ganhar 45 pau. Por exemplo, um cara do STF deve ganhar 46 mil? Deve. Quem deve ganhar 46 mil? Quanto um cara desse na iniciativa privada ganha? 2 milhões ano, 3 milhões ano. Então ele deve. O que não deve é esses deputados ridículos ganharem isso, ainda ter verba até o inferno. Mas o cara do STF eu acho que tem que ter um bom salário. O problema é ser um bom cara do STF, né? Mas ele tem que ser, porque o cara, teoricamente, ele deve estar entre os 10, 15 principais nomes do Brasil da área. Ele na iniciativa privada com função parecida era milhões. Notável saber jurídico. Teoricamente, porque não há, porque não há concurso para entrar no STF. Infelizmente, mas faz sentido, ele tinha que ganhar bem sim. Mas se fizesse um bom trabalho, se não fosse uma coisa política, se não tivesse perseguição a pessoas. Deveria ter, pô. Imagina um cara dessa iniciativa privada. Eu sou a favor que o Congresso discuta, por exemplo, no STF, coloque lá uma PEC para você... Primeiro, o cargo não ser tão longo, ser 10 anos, diminuir, para você ter concurso, ser juiz de carreira para poder entrar. Eu acho que isso já... uma série de conflitos que ocorrem hoje já minimizariam. Só o fato de ser juiz de carreira já ajudaria pra caramba. Porque a bagagem, né, que a pessoa tem em julgar várias vezes, o discernimento, é diferente se é alguém do Ministério Público, um promotor ou um advogado. Você pode ser advogado. E o pouco que eu falo... é advogado. Tipo assim, besteira que eu posso estar falando animal. Mas na minha cabeça, como economista e zero como jurista, eu dividiria o STF em, sei lá, em caixinhas. Tem uma vaga sempre para penal, tem uma vaga sempre para tributário, e esse cara lidera o negócio. Tá tendo problema de orçamento.
É o cara lá que é especialista em finanças do mundo, advogado, que é o relator. Então ele dá o motivo e os outros apoiam ou não. Ah, tem um problema de Lula lá preso, segunda ou terceira instância. Tem um juiz que foi especialista em penal a vida inteira, ele lidera e manda. Depois tá falando a maior besteira do mundo. Mas para mim isso faz muito sentido. Você tem que ter alguém que é especialista na área. Né? Pô, me disseram que atualmente tem vários constituintes lá e não tem ninguém especialista em penal, por exemplo. Dos 11 que estão lá. Diz que Constituição os caras sabem de ponta a ponta. O problema é como interpretar, mas sabe de ponta a ponta e tem temas que eles são zero. Ah, mas tem auxiliar para isso? Ok que tem auxiliar. Mas se eu posso facilitar botando o líder que saiba até escolher auxiliares que tem função, por que não fazer isso? Eu não sei como é que são nas outras cortes do mundo. Mas para mim isso encaixa muito na cabeça, meu irmão. Faz sentido. Faz sentido. Aí vê como é que divide. Pode ser que tem que ter até mais da Ser Brasil, mais para penal do que para tributário. Sei lá como é que seria isso. A cada 5 anos repensar a divisão, não sei. Mas o negócio é que o tributário, o contencioso de tributário hoje em dia é quase um PIB brasileiro, o negócio. Porque é gente que acha que não tem que pagar determinado imposto, que tem que pagar, ou que paga 10 ou paga 7, ou, sabe, aqueles contingencioso tributário. Então isso aí deixa de arrecadar para o Brasil bilhões, trilhões de reais. É um absurdo. E resolveria uma reforma. E outra coisa, em outros países, a Suprema Corte não trata de questões penais. Né? Então, e o Brasil, do jeito que foi construído, entra questões penais, o que também acaba sobrecarregando. Boa. Só para deixar... Ontem a gente falou de salário de servidor, né? Falou do Senado, falou do Tarcísio aqui também, que aumentou o salário. A gente falou agora de salário de presidente, salário de vice-presidente, salário de todo mundo que foi aumentado aí lá no Congresso. Parece, aí a questão que fica também é a seguinte, né? Parece que eles estão querendo utilizar esse finalzinho de mandato. Ah, eu tô aqui. O final. Tô falando sozinho. Estão querendo usar o finalzinho do mandato para passar, já que vai mudar a legislatura. Não se sabe exatamente. Não se sabe exatamente como que vai ficar, né? Então já coloca aqui. Alguns dos parlamentares já não têm mais compromisso porque estão de saída, então vamos lá, não tem mais compromisso. E fora que pensa, muita gente já está em clima de Natal, não está nem sabendo que está tendo esses aumentos. Muita gente. Quem está assistindo o BBC muita. Se você ficar parado ali na calçada 10 minutos e perguntar aqui, o brasileiro aumentou o salário ontem, eu tinha que ir de 1 de 9, 10 volts. Eu acho que assim, é um processo. Já tá no passado, nossa, era pior ainda. A apatia da população brasileira em relação a esses temas era ainda maior. Hoje, a gente percebe, e isso se deve em parte a redes sociais, mídias alternativas, etc., que você tem uma parcela da população que hoje está muito mais atenta e que cobra. E que, né, se o deputado fez coisa errada, liga lá para o deputado, cobra o deputado. Certo? Faz barulho, né? Se manifesta, etc. Então hoje você tem uma parcela da população, mas ainda é uma parcela pequena, bem melhor do que já foi no passado, né? Mas exercendo a sua cidadania, né? Mas concordo, aí tem muita gente que... Ontem, aumento, terça-feira, tudo bombando. Sabe qual é o problema, Cabral? Esquece. Sabe qual é o problema? Maluco. As pessoas, elas não... Esquece. A ideia do dinheiro público como se não fosse delas. As pessoas... Muita gente não tem essa ideia de que o dinheiro... é o dinheiro lá, não é o meu... Não, é o teu dinheiro, entendeu? Tem imposto, é o teu imposto. Mas eu não pago imposto em nada. Paga? Você não anda a passar de ônibus? Paga. Você não faz não sei o que, mercado. Você paga. E esse é o imposto mais perverso que tem, porque esse pega o rico e o pobre... Na mesma, penaliza muito mais o pobre. R$1 de imposto no litro de leite para o rico não é nada. R$1 de imposto para o pobre num litro de leite pesa muito mais. O que é R$1 em 1.300 e o que é R$1 em 20 mil? Exatamente, que é altamente regressivo, né? Então, é isso aí. É isso. Tem uma informação aqui, a gente estava comentando sobre toda essa movimentação
né? Ministérios, secretarias, né? Até falei do Haddad, que deve dar uma entrevista coletiva logo depois da votação da PEC. Dizem que amanhã o presidente Lula, eleito, vai fazer o anúncio dos ministérios, né? Pelo menos boa parte dos 37 ministérios. E uma informação que saiu agora há pouco é que o próprio André Lara Rezende foi convidado para o Ministério do Planejamento. Mas as informações ainda são meio desencontradas, porque alguns dizem, primeiro, que ele foi convidado, e aí já tem gente falando que ele recusou o Ministério do Planejamento, né? André Lara Rezende. É um nome conceituado e até belo nome. Bom para o mercado. O mercado gosta do André Lara Rezende. Eu lembro que a gente comentava alguns dias, semanas atrás, sobre a própria indicação do André Lara Rezende para algum ministério, para alguma secretaria ali, até mesmo era planejamento, ou era o próprio Ministério da Fazenda, como é que ia ser. É um nome que o mercado daria um ok, né? Daria um ok. Eu contei a história já com o André Lara Rezende? Mancada não com ele? lembro. Não? Pode falar. Não, eu conto depois. Depois eu conto. Pode contar. Vai ter comercial? Vai. Então depois dos comerciais. Mas seria um belo nome, o André Lara Rezende, sem sombra de dúvidas. Economista do Plano Real. Agora, eu não sei se ele não quer o planejamento, porque não é um ministro da Economia. É meio estranho. O ponto é esse. Você ter como ministro da Economia o Fernando Haddad e o ministro do Planejamento o André Lara Rezende. É mais ou menos o seguinte, ó, você pega o Messi, entendeu? O Messi, você não vai ser atacante, você vai jogar lá no meio recuado, entendeu? Aí você pega aquele jogador de meia, você vai... Quem que é o craque da economia entre os dois? É o Haddad ou o Lara Rezende? O Lara Rezende. Quem tem mais respeito pelo mercado? O Lara Rezende, pai do Plano Real. Então... você vai ali, ó, você vai jogar no planejamento, que não é um ministério importante, mas não tem o protagonismo do Ministério da Fazenda, que vai voltar a ser o Ministério da Fazenda. Então pode ser isso. Não, isso aí eu não quero, certo? Se for para fazer isso, tô fora. Ou, se ele não quer, porque não concorda com o rumo que está tomando o Ministério da Fazenda, as ideias que estão sendo ventiladas... a bucha que está sendo construída, a gente não sabe. Então, se ele não concorda, se ele não topou o convite, poderia ser uma dessas duas Eu acho opções. que ele não quer trabalhar com Haddad, tem medo de ser pau mandado, já está com o nome mais do que já feito na vida. O cara foi pai do Plano Real, pode ter mudado de ideia, mas foi. Agora, né? Tipo, o Gustavo Franco, se eu vou te dar um cargo aqui, você vai ser... ministro da Cidadania. Entendeu? Cara, Gustavo Franco, né? Ele vai aceitar o quê? Ministro da Economia, Banco Central, esse tipo de coisa. Entendi. Seria mais para preservar. Eu acho. Sei lá, é a mesma coisa, sei, Filipão. Você é um âncora aqui, certo? Aí... sim. Você ganha aqui, vai ser sei lá, uma função, só não, menor, não sei. Não pode. Só se tiver necessidade. Só se tiver necessidade, né? Então, mas aí é o que a gente estava comentando, inclusive, sobre o Paulo Guedes, né? Qual que é a necessidade dele, aí pensando financeiramente, obviamente, né? De assumir um ministério? Seria transformar o país, a economia e tudo mais. O planejamento não teria essa possibilidade? O planejamento é tão secundário, é tão segundo escalão assim? Secundário. E com o Guedes, né, o planejamento entrou no Ministério da Economia, né? Fundiu, ficou um super ministério, né? Cara, eu acho que dificilmente um figurão como esse fala, puxa, né? Não vou. Você vai no churrasco e tem arroz. Você come. Mas você quer a carne. Arroz, onde é que ele é prato principal? Só no risoto. O resto ele acompanha. Na comida japonesa, o cara te entope de arroz para encher teu estômago e você comer menos. Mas você não quer nada com arroz, não. Pede temaki sem arroz, é bem mais caro.
É claro. Um dado cultural, um PIN, 14 horas, 43 Faz um minutos. intervalo aí, É isso. eu vou fazer. Eu já saí da frente para poder o Gani passar mais rápido. Eu vou fazer de intervalo. Deus. Vamos fazer o seguinte? vai. Vamos pro intervalo comercial. E Foi aí, só o Felipe já no comercial, pelo amor de Deus. eu vou Vai. fazer, aí sim, eu vou fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Mas você, Vinícius Alves, Regis Andrade, MPK inclusive, vi seu Twitter, hein? Você nem pra chamar pro churrasco. O Ember tá por aqui também, Rafael Morelli, o Arthur Brito, salve, o Solador Tropeiro, Rafael Nascimento, GMX, a Camila Núcleos, sempre a Camila tá por aqui, o Alex, o Gilberto, enfim, vocês que estão aqui acompanhando o BMC Market, não saia daí, na volta a gente vai bater muito mais papo sobre mercado financeiro e, claro, a gente tá de olho no Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que está nos Estados Unidos, vai conversar com Joe Biden. Será uma nova fase, guerra, Rússia e Ucrânia? É o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui no BMC Market, os principais destaques do mercado financeiro, economia, política e, claro, geopolítica. Aqui na tarde de quarta-feira, 2 horas e 45 minutos, dia 21 de dezembro de 2022, a gente segue aqui de olho nesse mercado financeiro, agora subindo 0,26%, 107.146 pontos. A queridinha de Alexandre Cabral, IRB, segue subindo 21%, quase atingindo a marca de R$1, 0,98 centavos. E aí, a gente dá uma olhada aqui, Redditor, Sul América e Qualicorp, as outras 3 empresas que mais sobem nesse pregão. Redditor e Sul América, as duas que anunciaram aí a fusão e combinaram seus negócios com a aprovação do CAD e também da Agência Nacional de Saúde, subindo. Sul América subindo 8,08%, inclusive a Sul América vai deixar de negociar ações na Bolsa de Valores no próximo dia 26, mais conhecido como segunda-feira. E aí vai virar tudo Redditor. Qualicorp sobe também. Por que, Felipe? Sobe também? É o ânimo do mercado com essa junção aí, porque tem alguns instrumentos ali nessa fusão que podem beneficiar a Qualicorp. Na mais baixa do dia, estava falando das mais altas. Entre as mais baixas, a gente continua tendo Magazine Luiza, 6,38%. E aí temos Minerva e JBS caindo também nesse pregão de quarta-feira. Bom, Alan Gani e Alexandre Cabral, o Sérgio Machado falou hoje que o mercado está mais parado que água de poço, né? E que deve ficar assim nos próximos dias. O pessoal já está de férias. Pô, volume de... Peraí. Ninguém fazendo 13 milhões de volume do 3 da tarde. 4, 5, 6. Faltam menos de 3. Não vai dar 20 bi hoje. Baixo demais. Pô, é ridículo, mano. Espero que você esteja lendo errado. De verdade que eu espero. Não dá 20 bi de volume. Que nem ontem. Ontem tinha um negócio muito doido. Ontem a bolsa subiu forte com volume menos de 30 bi. Parecia mais um festival de stop do que comprar com
Com certeza. É sério, stop do vendido de short. Porque não subiu. Geralmente quando sobe bonito é 32 bi, 34, 35, 28 bi, mano. Por exemplo, eu fui estopado, zerei, tchau. Eu não tô lá com convicção comprando para montar a posição. Estranha aquela subida ontem do nada, assim. Deixa eu contar do Lara Rezende. Lara Rezende. Estudei com o filho dele. Uns 20 anos e tal. Gente boa, rapaz. E aí, pô, ia ter uma prova de economia, vamos estudar junto. Aí, pô, vamos. E então eu tava jogando bola num clube, e aí eu falei, pô, vou direto pra casa dele, né? Só que eu tava assim num estado deplorável. E aí eu cheguei, aí já começou o mico, né? Eu demorei pra entrar porque tinha um cachorro. Pessoal, adoro cachorro, mas o pessoal que tem cachorro Cabral de casa também gosta de cachorro. fala assim, você gosta de cachorro? Eu gosto de cachorro. Eu gosto de cachorro. O cachorro fala assim, é só não olhar pra ele que ele não morde, né? Porra! É só não, né? Eu tinha um Finge que amigo não meu. existe. Eu tinha um amigo meu que ele falava isso da Doberman dele, quase foi na jugular a Doberman dele. E aí, eu já fiquei meio assim, né? De entrar na casa, aquela apagação de mico, mas de fato o cachorro era bonzinho, era uma Bernese e tal. Aí entrei. Quando eu entrei, o que eu imaginava no estudar junto? Eu tinha aquela memória de infância, né? Que era, você ia, aí vinha a mãe, né? Com suquinhos, pães de queijo. Lembra disso? Achei que ia ser isso. Eu achei que ia ser isso. Cara, quando eu cheguei na hora do jantar. E quem que tava lá no jantar? O André, o pai, cara. Eu falei, cara, aí você, né? Primeiro ano, segundo ano de economia. Molecão de tudo, Molecão né? de tudo. Cara lá de saída pra Brasília e tal. E a mulher e o irmão dele e tal. Tinham 4 pessoas e eu cheguei, eu era o 5º elemento. Você chegou na hora do jantar? Na hora do jantar. E eu morrendo de fome, porque eu tinha comido uma... né, porque eu tinha jogado bola. E eles tinham pedido uma pizza. E a pizza tem 8 pedaços. E acredite se quiser. 8 pedaços. Pra quantos? Pra 5 pessoas. Por isso tá rico. Pra 5 pessoas. Chegou a cortar alguma no meio? Não, vai vendo. 5,5? Vai vendo, não, vai Era vendo. 2 pedaços cada um, era um intruso. Não, mas puta miséria, meu. Porque é o seguinte, se você vai numa casa de uma pessoa mais humilde, é uma pizza por pessoa. É calabresa, é portuguesa, é ou não é? É festa. Meu amigo. É tudo, entendeu? É a fartura. Aí eu falei, caramba, né, meu? E na hora que eu fui cortar a pizza, eu errei o ângulo do corte. Pior, Cabral, eu errei o ângulo do Pegou corte. metade do... E eu comecei a pegar meio que metade da pizza. E na infância eu era muito desastrado, derrubava muitas coisas, meu pai brigava comigo. Cara, eu tive tanto... Ele ficava olhando, eu ficava tenso. Eu aí fui meio psicopata, eu juro. Aí o André Lara Rezende parou e ficou olhando assim, tipo, você vai cortar esse pedaço mesmo, seu ogro? Né? Aí eu peguei e não me intimidei. Fiquei olhando pra cara dele, meu, e cortando o pedaço. Ele era, acho que, presidente do BNDES, né? Cortando o pedaço aqui, ó, que nem um psicopata. Eu tenho vergonha disso. Que nem um psicopata. E peguei um toletão, Cabral, desse tamanho. Você pegou, tipo assim, 25% da não, pizza? 25. Um quarto que eu tô dizendo. Não, mais. Mais de um quarto? Mais. Poft no prato. Aí a galera parou, ficou olhando. Mas né? ninguém verbalizou nada. Nada. Aquele climão. E eu com praticamente metade da pizza, 1/3 da pizza no meu prato, né? E ó, evidentemente que perdi o contato. Nunca mais foi chamado pra estudar. Mas continuaram estudando junto, mas nunca mais convidou pra casa dele. O rapaz até foi pro outro lado da sala, Cabral, sabe? Mudou até de lugar. Trocou de grupo. Caramba. Acho que mudou até de faculdade. Nessa época, era a época que você e o Frota faziam coisas juntos? Era a mesma época. Era, por coincidência. Você tava pervertido, tava mal da cabeça. Era a época que eu trabalhei com o Frota. Por isso que ele ficava com muita fome. Olha, cara, tem essas Cabral. histórias, tem que anotar, né? Trabalhei com o Frota, comi a pizza do André Lara Rezende. Mas não é sobre isso o seu livro, não, né? Não. Lembranças da minha juventude. De Alan Gani. Não. Você tem a teoria da escassez, né? Eu
devia ter falado, essa pizza também é minha, eu pago imposto, tá certo? Vamos E socializar. a pizza hein? deve ter sido aquela pizza de R$200, 8 pedaços, sabe? Era muito sem O Gani vergonha, uma falou que era do marguerita movimento muito sem vergonha. MSP, do movimento do Sem Pizza. meu. E vai Muito que sem vai. vergonha. Voltando para o assunto sério Mas, não, agora. só rapidinho, você vai em Tá festa de rico, isso aí pode reparar, não tem comida, você não ia gostar, Cabral. É só bebida, cara. É bebida, tá? Mas... Aí vem um canapézinho. não tem bom comida, cara. Não tem comida. Não dá para forrar o estômago. Não, é Deus. Depois eu conto. Também não tinha comida, é só bebida e tal. Mas vamos lá, vai. Festa de rico só tem bebida. Uma vez eu passei um Réveillon na casa aí de um famoso, só Celebridade. e só bebida, nada de comida. Você teve que pedir um iFood. Não tinha na época. Não tinha na época Não, ainda? Não, comer um hot dog na porta da casa. Estão perguntando se Gânio comeu a pizza de salame com frota. O Frota tive pouquíssimo contato. O Foi Frota nem lembra foi disso. só quando ele caiu da cadeira. Só quando eu caí da cadeira. Tá aí. Eu tava ali, eu e o Frota sozinho. Aí você ficou nervoso. Ô Frota, fui falar assim pra trás, eu caí da cadeira. Vamos, ô Gani, agora Fala. é sério, vamos falar sério agora. É importante saber a opinião sua e do Cabral também. O Cabral, um grande conhecedor do riscado. Geopolítica no radar. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, está nos Estados Unidos, vai se encontrar com Joe Biden e vai bater um papo, encontro, portas fechadas, salão oval. E depois vão fazer um comunicado, dar uma entrevista, possivelmente anunciando aí 2 bi de dólares em apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Nova fase da guerra ou será que esse anúncio seria mais um capítulo apenas nesse imbróglio todo? Não, mais um capítulo, né? Porque essa ajuda americana, ela já ocorre há bastante tempo, né? Agora, evidentemente que é uma cifra muito grande. O que fica aí é o seguinte, como o Biden vai explicar para a parcela da população americana de que, olha, estamos entrando possivelmente numa recessão, tem uma inflação elevada e a gente está gastando 2 bilhões de dólares com guerra. Existe uma ala, e isso é interessante nos Estados Unidos, né? Geralmente a gente associa muito o republicano à guerra. E, na verdade, as guerras ocorrem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está sempre envolvido em algum tipo de guerra. E elas ocorrem tanto em governos democratas quanto em governos republicanos, né? Bush 1, Iraque, Bush 2, Iraque. Clinton, Bósnia, né? Todo o conflito na antiga ex-Iugoslávia. Depois Obama, uma série de incursões que ocorreram no Oriente Médio, né? Primavera Árabe. E por incrível que pareça, para mim não, mas para a narrativa, é que o Trump foi o menos envolvido, o que menos queria. Porque ele representa uma ala dos conservadores norte-americanos que não querem os Estados Unidos envolvidos com guerra. Acham muito custoso. São contra. Então é assim, você tem os democratas pró-guerra, você tem republicanos pró-guerras, mas você tem uma ala ali de conservadores que eles falam, não, isso aí, né, não faz muito sentido, né? Então tem o Stephen Moyo, você tem o próprio Trump, aí é político, né? O Tucker Carlson na Fox News são muito críticos dessa postura americana, acreditando que os Estados Unidos devem olhar mais para a própria população e não entrar em guerras que não interessam, né? Lógico que tem guerra que não tem como, né? Que pode causar algum tipo de instabilidade mundial, mas tem esse discurso para a população, ele vai ter que ser muito costurado, né? Estou dando 2 bi para o Zelensky, não para a população. Cabral, primeira vez que Zelensky sai da Ucrânia, vai direto para os Estados Unidos, o Putin já falando ali que qualquer um, sempre disse, né? Qualquer um que apoie qualquer iniciativa, qualquer movimento da Ucrânia é tido como
inimigo. Mas os Estados Unidos já é inimigo. Você vai ver a quantidade de sanção. Se não considerar os Estados Unidos inimigo, tá de brincadeira, mano. A minha dúvida é se o parlamento estava querendo cortar alguma verba e ele tá meio lá para tentar sensibilizar e continuar com verbas da 23. A dúvida era só essa. Ele tá indo lá para isso. Tipo, para chorar dinheiro, dando uma disfarce que é visita ao Biden. Não sei, aí eu não sei dessa resposta. Tem uma informação aqui que está circulando nas redes sociais que Nancy Pelosi, olha só, compara essa visita de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos à visita de Winston Churchill ao Congresso em 1941, onde pediu aos Estados Unidos para entrar na Europa na guerra contra o nazismo. Presidente da Câmara dos Estados Unidos fazendo esse tipo de comparação. Ele não tomou remédio no dia e resolveu falar com a imprensa. Não tem cabimento essa comparação, completamente estapafúrdia, né? Essa é a narrativa americana. O Putin é o Hitler. O Putin está exterminando a própria população dele, né? O Hitler fez isso, né? E os campos de concentrações, talvez foi a figura mais perversa que já teve a humanidade. Isso é narrativa. Como fizeram essa mesma narrativa com o Trump? Trump é o Hitler, Trump é não sei o quê. Narrativa da Nancy Pelosi, né? Para tentar emplacar toda essa histeria e justificar esse dinheiro lá. Eu sempre defendi uma posição aqui na BMC que não tem santo nessa guerra, não. Zelensky não é santo. Aliás, enquanto o povo lá estava morrendo de fome, ele foi tirar foto para Vogue, né? Acho que era para Vogue e tal, tirando foto, a lá modelo. Então, e o país dele em guerra. Não tem santinho aí, não. Putin é invasor, Estados Unidos não fez nada para evitar a guerra, pelo contrário, instigou e provocou. Tanto é que eu já falei que 7 intelectuais de ponta, eles previram que ia acontecer uma guerra, porque estava escalando para isso. Porque os Estados Unidos estava escalando para isso. Isso torna o russo inocente? Não, porque ele invadiu, mas por outro lado, também os Estados Unidos foram culpados. Aliás, o Flávio Morgenstern teve no meu Deepcast, ele foi muito corajoso em dizer isso. E ele, que é super pró-Estados Unidos, ele falou, o grande culpado, os 3 são culpados, mas o grande culpado é os Estados Unidos, que foi extremamente irresponsável e instigou esse conflito até o limite. E o seu Zelensky e também, né, tem uma série, não respeitou o acordo de Minsk, né, que era lá um acordo para dar autonomia na região do Donbass, não respeitou. Então, teve uma série, né, de circunstâncias que ocorreram desde o final da Guerra Fria que não foram respeitadas, foram escalando, tá certo? Então, esse discurso aí de que tem um lado bonzinho e um lado ruinzinho é muito, para mim, muita narrativa e muito infantil também, né? Não tem santo nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Estados Unidos não é santo, Rússia não é santo e tampouco a Ucrânia é santa. Informação importante, acabou de chegar que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já chegou aos Estados Unidos, que pousou na base conjunta de Andrews, em Washington, e já está nos Estados Unidos, ou seja, já pousou, já está em solo americano. Ele que fez a viagem aí durante toda essa quarta-feira. Ele saiu de uma cidade na fronteira da Ucrânia, ele não saiu da Ucrânia, ele saiu de uma cidade polonesa que faz fronteira com a Ucrânia. Zelensky deixou Kiev, foi por essa cidade na fronteira com a Ucrânia, pegou um avião americano e foi para os Estados Unidos. Agora ele já está em solo americano, já está em Washington para se encontrar com o presidente Joe Biden. Vai visitar o Salão Oval nessa tarde para algumas conversas a portas fechadas, e aí, posteriormente, ele vai dar uma entrevista juntamente com o Joe Biden, onde eles vão até mesmo detalhar esses 2 bilhões, cerca de 2 bilhões de dólares em assistência de segurança para a Ucrânia, incluindo aí um novo e sofisticado sistema de defesa aérea. Então o Zelensky, que já está, né, nos Estados Unidos, já está em solo de Washington, capital americana, e aí
cerca de 4 horas da tarde, por volta das 4 horas da tarde, vai acontecer esse encontro com Joe Biden. Cerca de 4h30 da tarde, horário aqui de Brasília, vai acontecer essa entrevista coletiva de Volodymyr Zelensky com Joe Biden. E aí sim, com certeza estaremos em cima da notícia aqui. Top News, Débora Oliveira, daqui a pouquinho, trazendo todas essas informações, trazendo aí ao vivo aqui para vocês um pouco sobre essa visita, uma visita histórica, né? Onde Joe Biden recebe aí o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na primeira vez que Zelensky deixa a Ucrânia desde o início da guerra em fevereiro. Inclusive, Gani, hoje, quarta-feira, 21 de dezembro, completa 300 dias a guerra, né? É uma data marco, né? Emblemática, né? 300 dias de guerra. A gente lembra até mesmo, né? No comecinho da guerra a gente falava que não era muito previsível. Eu falava que ia durar para burro. Aí, muita gente falava, não, vai o que via rápido, de comentarista. mas... E o que eu fico abismado, gente, como o academicismo desse Brasil. Você tem um título acadêmico, parece que pronto, você tem, né? Você fala o que você quiser de besteira por aí. Então vinha, né, com toda aquela autoridade, isso daí, com toda certeza. Em 15 dias está resolvido, porque a Rússia não vai aguentar 15 dias. Eu falava, tá gravado. Eu falava, a Rússia está acostumada a viver à margem do sistema. A Rússia tem uma porta de comércio aberta com a China está nessa. A Rússia não vai quebrar em 15 dias, não. Né? Por quê? Porque se informa só pela grande mídia. Aí tem a mesma... E aí a grande mídia, desculpa, não tem análise, tem torcida. Né? Não faz análise, faz o tempo inteiro torcida. É torcida para um candidato, é torcida para um país, é torcida para um... É só torcida. Uma ação. Para uma ação, só torce o tempo inteiro. Não tem mais análise, ninguém tem mais a capacidade de enxergar a realidade como ela é. E aí é claro que vão errar. E aí falavam em 15 dias, tá gravado, só volte o tape aí. 15 dias. Acadêmico, não sei da onde. Eu sou acadêmico também. Entendeu? E aí tá 1 ano e vai fazer 1 ano. Ponto. É isso. Cabral, considerações finais para essa quarta-feira. É o seguinte, Valor Econômico publicou o seguinte, agora à tarde. Não haverá volta de BNDES do passado, diz Mercadante almoço com empresários. Mercadante afirma a empresários que o BNDES atuará em complemento ao mercado de crédito de capital. Diz que TJLP não volta mais ao BNDES. Diz que gostaria de discutir uma TJLP menor para projetos de mais longo prazo. O BNDES terá papel de suprir lacunas que o mercado não consegue. Não irá competir de modo algum com o mercado de capitais, que era um medo muito grande que teriam na gestão do Mercadante perante o BNDES. Então... eu não gostaria de ver Mercadante lá, mas essa notícia é uma notícia boa. Não anima, mas tira um pouco da pressão pela cautela. Isso, é uma notícia boa. Não quero ele lá, mas já que ele está lá, essa notícia não é ruim, não. Não quer competir com o mercado de capitais, isso é bom. Então quer dizer que continua tendo emissão, continua tendo debênture, continua tendo CRI, CRA, que poderia voltar tudo para o BNDES. Boa. Alan Gani, considerações finais nessa quarta-feira. Considerações finais nessa quarta-feira. Torcer para que o Jabuti lá colocado, né? Ou seja, a possibilidade de quebrar o teto de gastos por projeto de lei, não por proposta de emenda constitucional, não passe, né? Que fique a proposta de emenda constitucional. Isso seria muito importante. E já está agora começou a discussão já. Tem 10 minutos. Boa. Por que Jabuti, né? Essa é uma... aí a gente que está fora... Você vê, a gente levanta várias ideias aí para políticas, né? Então uma delas é PEC. A PEC não pode entrar qualquer coisa na PEC. É só o que é tema do negócio. Mas por que Jabuti? Eu já vi uma vez uma explicação lá atrás, mas não lembro não. Eu acho que Jabuti é porque é o seguinte, é um negócio que... ninguém sabe por que está ali e não conseguiu entrar sozinho, precisou ter ajuda de alguém.
tentarei pesquisar. Não, vou pesquisar e tentarei vir com essa resposta. Tá certo. Minha consideração final aqui é... não coma a pizza do amiguinho. Valeu, gente! Valeu, gente! Tchau! A gente vai ficando por aqui. Você fica agora com Você com Dinheiro. E depois Top News com a cobertura completa da viagem de Zelensky aos Estados Unidos e o encontro com o presidente americano Joe Biden. A gente volta amanhã, a partir das 2 horas da tarde, aqui no nosso BMC Marketing de todas as tardes. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tem